querido, maravilhoso, poderoso, grande, único, verdadeiro, Deus e Senhor das nossas vidas. Grande Deus, o Pai do Cristo Jesus, aquele que se entregou por cada um de nós. Deus que é eterno, sempre existiu e sempre existirá. Ninguém criou Deus. Deus nunca morrerá, nunca deixará de existir. Ele é eterno. Ele é antes de todo o tempo que nós possamos imaginar. Este é o nosso Deus. Quando nasceu Deus? Não tem. Ele é antes de tudo. Ele é antes de absolutamente tudo. Ele é glorioso. Ele é justo. Ele perdoa, ele salva. Ele é cavalheiro, ele é educado, fino, sincero. Este é o nosso Deus, a quem nós servimos, a quem nós amamos, respeitamos, adoramos e a quem não queremos de maneira nenhuma entristecer. É a Ti, Senhor, o Pai do Cristo Jesus, é a Ti que nós vamos adorar. Este culto é para o Senhor, apesar de todas as dificuldades, é para o Senhor. O Senhor é maravilhoso. Recebe-nos na Tua presença como adoradores do Senhor. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira. A mentira, hein, Senhor? A mentira é algo terrível e ela se espalha, se alastra como fogo no capim seco. Mas o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e nós confiamos no Senhor, na Tua bondade, na Tua santíssima bondade, nós confiamos. Aceita-nos como adoradores e fala conosco. Esta é a oração que eu apresento e deposito aos Teus pés, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Se você tem a sua Bíblia aí, abra em Romanos, capítulo 1, versículos do 20 ao 22. Romanos 1, do 20 ao 22. Pedi desculpas aqui pelo atraso, mas o que eu vou fazer? Né? Clica aqui, o negócio não funciona, leva 3 horas e meia para funcionar, não tem jeito, não é? Começa mais cedo, parece que quanto mais cedo eu começo, mais dificuldade ele apresenta, mas tudo bem, eu estou só falando isso para justificar o meu atraso, né? E eu fico me perguntando determinadas coisas na vida. Você sabe que quando você pergunta as coisas para Deus,
Elis, quando você pergunta as coisas para Deus, Deus responde, viu? Você pode ter certeza disso. Não é uma coisa assim, será que Deus... Não, responde. E tem coisas que eu fico até um pouco de medo de perguntar para Deus, por causa da resposta. Eu fico me questionando aqui às vezes eu saio, né? Vou para algum lugar, vou na casa de alguém, vou orar com alguém, vou, sei lá, tantas coisas durante o dia, né? E às vezes eu paro e me pergunto, como é que pessoas inteligentes, com acesso à informação, né, com algum tipo de consciência moral, ainda que formada e informada nos padrões humanistas, como é que essas pessoas estabelecem a comparação, por exemplo? Né? A gente vê o nosso país como é que está. A gente vê. Mas não é o único país do mundo que está assim. O mundo está assim. Como é que as pessoas comparam para chegar à conclusão que determinada coisa é verdade ou determinada situação é mentirosa? Como é que uma ação policial, por exemplo, como é que você olha e diz, isso é legítimo, está correto? Ou não, foi exagero, isso não poderia ter sido feito assim? Que tipo de padrão nós usamos para fazer a nossa avaliação, o nosso julgamento? É claro que nós somos humanos, né? Todos nós somos humanos e sujeitos a erros, a preconceitos. Agora, nós, os salvos, ou aqueles que pretendem receberem a salvação, né? Nós somos habitados pelo Espírito Santo e esses que pretendem, serão habitados pelo Espírito Santo. E se isto é verdade nas nossas vidas, é o Espírito Santo de Deus que nos guia. Se Ele nos guia, se a gente permite que Ele nos guie a toda a verdade. Está lá escrito em João, capítulo 16, versículo 13. Nós somos humanos e somos sujeitos a erros, a falhas e a preconceitos. Mas se o Espírito Santo habita em nós e a gente não fica lutando contra o Espírito Santo, ele vai nos guiar a toda a verdade. João 16, 13. E ninguém, é claro, é óbvio, quer se tornar cego e se encontrar lutando, Cláudia, contra a verdade. Quem é que quer lutar contra a verdade? Ninguém, né? Seria uma imbecilidade. O apóstolo Paulo trata
das pessoas nesta condição de estarem lutando contra a verdade, nesta passagem bíblica que eu convidei vocês para acharem aí na Bíblia. Romanos, capítulo 1, versículos do 20 ao 22. O que está escrito aí? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Eu acho que hoje está terrível mesmo. Ó. Agora estou sem retorno do som. Você já pensou eu falar e não estou ouvindo o que eu falo? Oh, meu Pai. Só um minutinho, irmãos, para eu tentar arrumar isso aqui. Eu vou... Mas agora sim. Sozinho vai e volta, sabe? É um negócio terrível. Agora eu vou tirar o fone para evitar essas interrupções. Né? E Paulo trata de pessoas nessa condição de estar lutando contra a verdade. Está aqui em Romanos 1,20, né? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu poder eterno e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Não tem desculpa para o sujeito falar, será que Deus existe? Não sei o quê, não sei o que lá, Deus não vê. Não tem desculpa. Entendeu? Não tem. Porque tendo conhecido a Deus, como é que as pessoas que não são cristãs conhecem a Deus? Elas conhecem. Elas podem até negar. Eu não acredito em Deus. Que Deus é. Podem negar, claro que podem. E todas vão ter argumento para negar. Eu sei, querida, que você está ouvindo bem aí. O problema está aqui, no meu retorno, entende? Eu sei que aí, porque, por exemplo, você está pegando o som que eu falo pelo microfone do celular. Não é por esse microfone que você pega. Aqui só vai para a rádio, para o site e para onde mais? Hein? E para o aplicativo. Quando você está pelo Facebook, você está pegando o som do microfone do celular, por causa disso que você ouve bem. Agora, no meu retorno aqui, eu estou sofrendo. Agora parece que parou. Então, essas pessoas não têm como negar a Deus. Porque o Deus, ele é invisível, ninguém jamais viu a Deus.
mas ele tem um eterno poder. As coisas não acontecem porque acontecem, né? Não houve um acaso e este acaso foi criando o universo. O universo é mantido, é uma coisa inteligente. E a inteligência, né, a sabedoria universal é Deus. Então, este poder e a natureza divina só não vê quem não quer ver. É isso que Paulo está dizendo. Então, aquelas pessoas que negam a Deus podem ser pessoas com uma inteligência, com um QI fora do normal, mas sabedoria zero. Por quê? Porque eles não glorificam a Deus mesmo tendo conhecido este poder eterno e esta natureza divina. Não rendem graças a Deus. E aí, os pensamentos que estas pessoas têm começam a se tornar fúteis. O que é se tornar? Assim, coisas superficiais, coisas sem um propósito verdadeiramente definido. O homem começa a ficar, como diz Paulo, aí, com o coração insensato. Podem se dizer, você pode achar que determinada pessoa é sábia, mas perante Deus não tem sabedoria nenhuma. E essas pessoas começam a entrar num campo psíquico da loucura. São pessoas que começam a buscar na vida outros valores fundamentais. São pessoas que vão se tornando vazias. Você já conversou com uma pessoa vazia? Ela só fala de coisas, Alex, que não, sabe, só de coisas passageiras. A pessoa não tem um aprofundamento de pensamento. E existem sociedades, quer dizer, grupos formados, regulamentados entre eles, né, que abandonam a crença em Deus, se envolvem em crenças ambientalistas, por exemplo, querendo salvar o planeta disso, salvar o planeta daquilo. É claro, é óbvio, ninguém aqui é tão infantil, é tão juvenil, né? E não entender que nós maltratamos e estamos maltratando demais este planeta, mas é por falta de amor a Deus. Agora não se salva mais nada. A gente observa constantemente, né, pessoas gastando centenas de reais cuidando de cachorro. Não que não deva cuidar, claro que deve, lógico, é óbvio. Mas são pessoas que dão mais valor aos animais do que ao ser humano. Agora está essa moda aí de bebê reborn, né? As pessoas estão ficando completamente doidas, completamente loucas, completamente desvairadas. E isto leva o ser humano a relativizar o valor da vida humana.
Quanto é que vale a vida humana hoje? Quantas pessoas a gente já ficou sabendo, de repente até pessoas conhecidas ou não, que perderam a vida por causa de um tênis, por causa de um relógio, ou às vezes foram feridas por causa de um tênis, de um relógio, às vezes ficaram impossibilitadas de terem uma vida normal por causa de um celular. Isso é relativizar o valor da vida humana. Também é relativizar o valor da vida humana. E aí você, imagino eu, que você está lembrando de grupos de pessoas. É patético, concordo plenamente com você, Edgar. É patético. Só que eles formam grupos, Edgar, sociedades de pessoas patéticas que entre si se acham a última bolacha do pacote. Bom dia, filho. É este o problema. E esta mídia, né? Porque agora o que eu tenho observado é quando a pessoa não tem um emprego, não tem um trabalho, ela é influenciadora digital. Todo mundo, o mundo é influenciador digital agora. Você já observou isso? O sujeito não tem profissão. O que você faz? Não tem profissão. Não se especializou em nada. Ele não sabe fazer nada. O que você faz? Eu sou influenciador digital. E quem que é essa gente que não tem profissão, não sabe nada, não conhece nada? Quem que essa gente tem como objetivo? Mas não tem Deus como alvo, como objetivo. E esses influenciadores, irmãos e irmãs, na verdade são decrépitos, né? São pessoas completas, a maioria. Eu também, Jair, que eu nem sigo. Se o cara diz que é influenciador, eu já não quero mais saber de nada. Vai influenciar o que ele quiser. Eu também. Você, né? Eu creio que a maioria das pessoas que estão conosco, mas muita gente, nós somos uma minoria. A maioria segue essa gente. Você vê que essa gente tem milhões, milhares de seguidores. E se julgam pessoas. E ganham dinheiro, e enriquecem. E vira e mexe estão envolvidos com a polícia. Porque hoje me parece, né, eu estava dizendo aí, umas 2 semanas atrás, na minha época de jovem, adolescente, mesmo de homem já, estar envolvido com a polícia era um negócio vergonhoso. Hoje parece-me que não. Parece que quanto mais envolvido com a lei, não envolvido em praticar a lei, em defender a lei, não. Envolvido contra a lei, mais famoso o sujeito fica. Né? Eu, por exemplo, vejo coisas que eu não consigo entender. Eu não consigo. E hoje, né, eu falo para um público seleto, né? Eu falo para cristãos, eu não falo mais para o mundo. Mas, por exemplo, tem um... Eu só vou citar um exemplo, gente. Por favor. Tem um jogador, existem vários, né? Mas esse está aqui no Brasil, do time do Flamengo. Ele é indiciado por manipular
resultados nessas bets. Né? Bet é essas casas de apostas online aí. Que isso é um cassino, né? Você sabe que tem gente enfiada em dívidas por causa disso daí. Se você não sabe ou acha que eu estou exagerando, faça uma consulta aí na internet que você vai ver. Que tem de gente enterrada em dívida por causa dessas bets aí. E esse sujeito, eu não sei se é verdade ou não, mas ele está indiciado pela Polícia Federal. Ele continua jogando. Como é que pode ele continuar exercendo a profissão que o levou a um indiciamento? Ele tem que, no mínimo, estar afastado. Porque se ele continua jogando, ele continua com a possibilidade de continuar com as fraudes. Eu vejo aquilo, eu falo, mas não é possível isso. Será que eu estou ficando doido? Eu penso isso, gente. Aí eu faço uma análise comigo mesmo. Não, eu não estou doido, não. São essas pessoas que se julgam inteligentes, pessoas inteligentes, completamente afastadas de Deus, buscando outros valores como se fossem coisas fundamentais. O que o mundo precisava saber, e agora também, eu creio já ser tarde, já não dá mais para voltar a fita. Também voltar a fita já é um negócio bem velho, né? Mas não dá mais para voltar. É que o mundo sem Deus torna-se vazio. Se a pessoa tem uma vida sem Deus, ela é vazia. Por isso que está cheio de gente que a gente vai conversar, é aquela coisa vazia, parece que a pessoa tem um buraco aqui na cabeça, no coração, porque não tem Deus. Pessoas vazias. Tem muita gente aí, esses influenciadores aí, né? Estou tentando achar a palavra aqui, que falam coisas que as pessoas tomam como palavras sábias. Não, olha que maravilha, mas quando você passa pelo filtro bíblico, pela palavra de Deus, você vê que são coisas loucas. As pessoas continuam abortando. Aliás, aqui no Brasil, eu não sei, não posso falar de outros países, porque realmente não consultei. Mas se você, por exemplo, olha, presta atenção, se você matar um canarinho da terra, não é canário do reino, é um canarinho da terra, isso é considerado um crime hediondo. É inafiançável. Se você for comprovado que você matou, não é para matar canarinho, pardal, nada, mas estou falando do canarinho. Se você matar um canarinho da terra, que é um crime hediondo e não tem fiança, você vai ser preso. E não vai ter fiança. Agora, se você abortar, esse é o Brasil. Este é o mundo das pessoas que se julgam inteligentes. Então,
falando tudo isso para dizer o quê? Seres humanos são amados por Deus. Deus ama os seres humanos. Os homens é que se tornam loucos e rejeitam a Deus. A quem Deus rejeita? A ninguém. Deus ama a sua criação, Deus ama os seres humanos, por causa disso que está dizendo aqui, ó, que o ser humano é indesculpável, porque não glorificam, eles são amados, toda pessoa nasce sendo amada por Deus. Aí ela vai crescendo, ao invés dela evoluir neste amor para Deus, ela regride e passa a ter pensamentos fúteis, coração insensato. E aí Deus os abandona. Não é que Deus os odeia, Deus abandona. E eu, para fechar, vou pedir para você, depois, na hora que você tiver um tempinho aí, dá uma lida em Provérbio 9, no verso 10. E dizer que a minha oração hoje, ela vai para você, meu irmão, minha irmã, e vai para mim também, para que a gente continue buscando a Deus de forma que não nos julguemos sábios de acordo com o mundo, de acordo com aquilo que o mundo diz que é ser sábio. Mas que a gente seja sábio de acordo com aquilo que Deus entende que é sabedoria. E este pedido, esta oração, que você vai ler em Provérbios 9, 10, eu faço por mim.